Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando para vocês a aula que vai amanhã, quarta-feira, dia 6 de maio. A aula de vocês amanhã é as duas últimas, né? Ela começa às 10h40. Sem problemas? Tudo certinho com vocês? Tudo bem? Estão saudáveis, mantendo isolamento? Sem estresse, sem nada, né? Só com bastante lição. Mas isso é importante porque estudar faz bem para todo mundo, certo? E agora nós vamos lá no nosso livro de gramática, tá? Nosso livro de gramática, na página 41. Vocês fizeram a lição de casa até a página 40, exercício 13, tá? Eu estou pedindo de lição de casa para vocês, então a próxima lição de casa é o exercício 14, então lição de casa. É o exercício 14 da página 40, mais um exercício que tem lá no PowerPoint. O que é PowerPoint mesmo? Aquele anexo que eu mando para vocês com o resuminho da aula, tá? Aquele jeito de fazer um documento que lá chama-se PowerPoint, um programa que a gente tem no computador e que ajuda a pessoa a fazer aqueles slides. Cada uma daquelas folhas a gente fala que é um slide. Por quê? Porque aquele tipo de documento pode ser projetado num retroprojetor. No caso aqui a gente está usando somente para abrir arquivo, tá? Então, lá no PowerPoint que eu estou enviando para vocês, escrito assim, ó, aula número 2, 7º ano, 6 de maio, vocês vão ver que a lição de casa lá é o exercício 14 da página 40, e lá no penúltimo slide tem também mais um exercício pequenininho para vocês, não é muita coisa não, tá? Lembrando que todos esses daqui, aqueles que vocês já fizeram na aula passada, e mais esses daqui, todos eles são para o dia 11 de maio, uma segunda-feira, certo? Sem problemas? Lá no exercício que vocês vão fazer, vai aparecer a palavra verbete. Tá? Então, abra aí o livro na página 40, que aqui no meinho, aqui assim, ó, aparece a palavra verbete. Sabe o que é verbete? Quando você vai procurar uma palavra no dicionário, aquela palavra que está escrita em negrito, em destaque, e que vai ter o significado dela lá depois, esse é o verbete. É essa palavra que vai ser explicada. Normalmente ela aparece em negrito e normalmente na frente tem mais alguma informação. Por exemplo, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é o verbo, e depois vem lá na frente todos os significados da palavra. Mesmo quando você procura num dicionário online, também o verbete é destacado, tá? Ele tá lá em negrito, às vezes está em itálico também, mas ele aparece em destaque das outras definições. Depois vocês leiam lá no livro, o exercício 14, é bem simplesinho, pega a folha, responde e pronto. Nessa aula de hoje, eu quero fazer com vocês o exercício da página 41, tá? Então pega seu livro, pega o caderno, lápis, marca texto, que nós vamos fazer essa página juntos aí, tá bom? Vamos lá pensar um pouquinho sobre o que tem lá na página 41. Então vamos que vamos, para não perder tempo, porque vocês têm muita tarefa e muita coisa para fazer, não é? Não dá para ficar enrolando, não. Então, página 41. Então, livro de gramática. Acho que já deu tempo para você se organizar aí. Página 41. Certo? Nós estamos no exercício número 1. Vai de 1 a 5. Nós estamos no exercício número 1. Você pode pegar seu caderno e colocar do mesmo jeito, tá? Aula online número 2, página 41, colocar lá número 1 e responder junto comigo aqui, tá bom? Então, boazinha, hoje vou ajudar vocês a fazerem lição. Aí você tem um quadrinho. Cascão em Cabrum. Cascão no primeiro quadrinho, observa bem.
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vamos numerar os quadrinhos? Tá? Porque daí fica mais fácil. Esse daqui eu não vou numerar, porque esse daqui é o título, tá? Aqui, então, eu coloco o número 1. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Esse é o quinto, o sexto e o sétimo. Então, é um quadrinho do Maurício de Souza com o personagem Cascão e que tem 7 quadrinhos, tá? O que será que a gente entende? Que o Cascão está fazendo o quê? No primeiro quadrinho, quais são os recursos visuais? Quem lembra disso, pessoal? Recursos visuais é tudo aquilo que não é palavra, tá? Recurso visual pode ser o tamanho da letra, o formato da letra, aquelas gotinhas que saem da boca quando fala, a fumacinha saindo, tudo que dá ideia de expressão de sentimento, tá bom? Por exemplo, lá no primeiro quadrinho, quais são os recursos visuais usados? E eles mostram o quê? Por exemplo, atrás aqui do Cascão tem 2 tracinhos assim, ó, mostrando movimento. Ele não está parado, ele está o quê? Andando. E atrás dele também tem como se fosse assim uma nuvenzinha de pressa, né? Como se fosse uma fumacinha assim saindo do carro. Então ele está andando. A expressão fisionômica dele, o sorriso dele, né? Mostra que ele está o quê? Tranquilo. Então ele está andando e tranquilo. Como que eu sei tudo isso? Por causa dos recursos visuais que o senhor Maurício de Souza nos oferece aqui no primeiro quadrinho. Aí, de repente, veio o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, nós temos mais recursos visuais ainda. Agora nós temos um raio, tá? Nós temos também, ao lado do rostinho dele, mais alguns tracinhos e umas gotinhas assim, tá? O que será que acontece? E legal também, tem a palavra cabrum. O que é isso, pessoal? Uma representação do som da chuva. Está trovejando, está começando a trovejar. O bom aluno vai lembrar que cabrum é uma onomatopeia. Por que é uma onomatopeia? Porque é a representação escrita de um som. Sempre quando você representa por escrito um som, você tem uma onomatopeia. Por exemplo, se eu quiser representar um copo se quebrando, eu vou falar o quê? Crack. Ou eu posso falar o quê? Crack, tá? Agora, essas palavrinhas são recursos também, aqui são recursos escritos, né? Que o autor usa para expressar no quadrinho dele, tá bom? No terceiro quadrinho, a gente vê que o Cascão olha para lá e para cá, para lá e para cá. No quarto quadrinho, acontece algo inédito. Ele não vai para o quinto quadrinho, porque no quinto quadrinho eu tenho o quê? Chuva. E a gente sabe que o Cascão não gosta de água, ele tem medo. E ele pula direto do quarto para o sexto quadrinho. Até que finalmente no sétimo quadrinho, ele se expressa e fala ufa. Observem vocês que a única palavra escrita aqui é o ufa. E lembra que é essa palavrinha ufa? Cadê o aluno esperto que vai lembrar como se chama a palavra que dá expressão aos nossos sentimentos? A onomatopeia, ela dá expressão aos ruídos, né? Aos sons das coisas. O gato latindo é triste, hein? O cachorro latindo, o gato miando. Isso é onomatopeia. Agora a palavrinha que dá a ideia de sentimento. Alguém pisa no seu pé, você fala, ai. Alguém fala assim, vai começar as aulas. Você fala, que legal. É o assunto da aula passada. Como é que se chama mesmo? A palavrinha que expressa e dá nome aos nossos sentimentos é a interjeição. Certo? Se você der uma olhadinha lá na página anterior, volta um pouquinho aqui, ó. Lá na página 38, você tem uma lista de interjeições, certo? Aqui você tem todas. Aqui, as palavrinhas que são usadas para dar a ideia de
Admiração, advertência, animação, aplauso, desejo, desculpa, todas elas são interjeições, tá? Agora, na nossa tirinha da página 41, olha só como o cara é inteligente, né? O cartunista aqui, ele é fantástico. Ele consegue criar uma história em quadrinhos inteirinha somente com uma interjeição, somente com uma palavrinha. Qual é a palavrinha que aparece aí? Ufa. E ela está acompanhada de quê? De 3 pontinhos, tá? Continuando a ver os recursos visuais. Olha, no quadrinho número 4 nós temos a chuva e os tracinhos aqui mostram que ele está pulando de um quadrinho para outro. Vocês já tinham visto isso em alguma história? Em quadrinhos? Eu nunca tinha visto um personagem pular de um para o outro, tá? Normalmente a leitura da história em quadrinhos ela é linear, né? Ela vai de um quadrinho para o outro, ela vai reta, ela é linear. Aí no quadrinho 5, a chuva, e a gente descobre por que ele pulou de um quadrinho para o outro, porque ele estava evitando a chuva, já sabendo da característica principal dele, que é não gostar de tomar banho, tá? E no último quadrinho ele consegue escapar e a expressão, a interjeição, a expressão ufa aqui dá uma sensação de... que é que ela expressa? Alívio. Nossa, consegui escapar da chuva, né? Alívio. Vocês sabem que agora com essa pandemia, o próprio Maurício de Souza mudou a característica do Cascão, né? Agora o Cascão toma banho, ele lava as mãos, ele foi obrigado aí a lavar as mãos e fazer tudo. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia e é lógico que o Maurício de Souza não ia querer passar um exemplo negativo para a criançada, né? Ah, mas se o Cascão não toma banho, então quer dizer que ele vai pegar Covid? Ele vai ficar doente? Então o Cascão, numa história inédita, num ato inédito aí do cartunista, ele começa a lavar as mãos muito bem, igual ensina na TV, né? 20 segundos ali passando sabão, e ele toma banho também. Por quê? Porque ele não quer, ele não pode dar um exemplo negativo para as crianças, tá? Então vamos lá. 5 perguntinhas que eu vou responder com vocês e vamos lá. A narrativa toda se faz por meio das imagens. E para entender tudo direitinho, é preciso observar bem o Cascão, suas expressões e o cenário. Lá na perguntinha 1, no segundo quadrinho, por que o Cascão faz uma careta lá no segundo quadrinho? Lógico, porque ele ouve. O que ele ouve? Algo que o aterroriza. Ele ouve um trovão que é sinal de chuva. Então, essa é a resposta, tá? Então, vamos só repetir um pedacinho da pergunta. Por que ele faz uma careta? Cascão faz uma careta pois ele ouve, esse daqui é do verbo ouvir, então não vai ter H não, tá? Pois ele ouve o barulho do trovão, anunciando o quê, pessoal? Lógico que o barulho de um trovão vai anunciar a chuva. Anunciando chuva. Então, repetindo aí, ó. No segundo quadrinho, por que Cascão faz uma careta? Cascão faz uma careta, pois ouve o barulho do trovão anunciando chuva. Certo? Sem problema, né? 2. O que acontece no terceiro quadrinho? Ó, primeiro, segundo, no terceiro quadrinho. O que quer dizer isso que ele está olhando para todo lado assim? Que situação é essa? Que sentimento é esse? Que expressão é essa de quem fica olhando para tudo quanto é lado assim e saindo aquele monte de gotinha? O que acontece no terceiro quadrinho? Será que ele está procurando uma solução? Será que ele tem um problema e procura uma saída? Sim, ele está procurando uma saída, uma solução para o problema dele. Qual é o problema? O problema de não poder tomar chuva, de não querer tomar chuva. O problema do medo da água, de não gostar de tomar banho, de querer ficar sempre sujinho, né? Ainda bem que agora ele aprendeu a tomar banho. Vamos ver como vai ser a vida do Cascão daqui pra frente, né?
Então, de novo, o que aconteceu no terceiro quadrinho? Ele está procurando uma saída, uma solução para o problema. Observe que aqui o desenho mostra ele colocando a cabecinha dele para lá e para cá, para lá e para cá. As gotinhas saindo, a fumacinha aqui mostrando o desespero, né? Que ele está andando para lá e para cá procurando alguma coisa. O menino encontra uma solução que não serve para o mundo real, mas que é possível no mundo das histórias. Qual é essa solução? O que ele faz para solucionar o problema? Ele simplesmente pula. Ele pula de um quadrinho para outro. Ele foge do problema pulando um quadrinho. Já pensou se na vida da gente fosse assim também? Ele pula de um quadrinho para outro. Já pensou se nós pudéssemos pular o ano de 2020? Aí, vamos pular o mês de maio, junho, julho, né? Que aí a gente não precisa enfrentar a pandemia. E aí a gente vai direto para agosto, setembro, quando, se Deus quiser, tudo isso já deve ter passado. Poderia, né? Então, ele consegue solucionar o problema dele pulando, né? Ele sai de um quadrinho e ele vai para o outro. E esse outro quadrinho, o que acontece? O que tem de legal no quadrinho para onde ele pula? Não chove, né? Ele pula de um quadrinho para outro onde não chove, certinho? Tá? Exercício 4. Encontre na história a interjeição e diga qual é a emoção ou sentimento que ela expressa. Eu já até falei a resposta dessa já, né? Qual é a interjeição que foi usada? Foi a palavrinha ufa, tá? Esse ufa está acompanhado dos 3 pontinhos. Pode fechar no quadrinho assim. Pode escrever aqui na frente que é uma interjeição. E pode também a segunda parte da pergunta. A segunda parte diz assim: qual é o sentimento que essa expressão dá? É a sensação de alívio. Ufa, consegui escapar. Dessa vez deu certo. Vamos ver em outras vezes o que vai acontecer. Tá? E aí falta só o último, exercício 5. Quais entre as interjeições listadas a seguir você imagina que o Cascão poderia dizer no segundo quadrinho? Então, no segundo quadrinho lá, quando tem aquela onomatopeia cabrum. Se o cartunista quisesse, ele poderia também colocar uma interjeição aqui. Qual seria ela? Caramba! Viva! Credo! Ai! Ai! Tá? Vou avisando, tem 2 alternativas corretas, tá? Vai pensando aí rapidinho. Se você acrescentasse uma interjeição lá no terceiro quadrinho, quais interjeições seriam essas? Tá, então, será que ele falaria caramba? Sim, pode ser. Então, a letrinha A está certa, tá? Será que ele falaria viva? Não, né? Viva é sinal de alegria. Ele poderia falar assim, credo, ai, sim, tá? Então ele poderia também, aqui a letrinha C também se encaixa. A letrinha A e a letrinha C. Só o ai eu creio que não, porque o ai é da ideia de dor. E a chuva ainda não caiu nele para ele sentir dor, né? Ele ainda está pensando o que é que pode acontecer se a chuva cair, tá? Então as alternativas A e C, que são as 2 corretas. Sem problema? Então tá. Agora nós vamos continuar lá na página 43 com o assunto preposição. Então, um minutinho aí para vocês se organizarem. Vai pegando aí a página 43, marca texto, lápis, tudo de novo. Para eu dar uma geralzinha aqui na minha lousa. Começando aqui uma outra página, uma outra unidade, um outro assunto. Você viu que legal como a aula online ela rende? No instantinho a gente faz o exercício. A parte chata é que eu não tenho contato com vocês, né? Não tem a interação que tem a sala de aula. Ninguém fica perguntando nada, né? É Letícia. Letícia, que cada 30 segundos, né, Letícia? Ela levanta a mão para perguntar alguma coisa. Aqui na aula online ela tem que estar quietinha, né, Letícia? Um beijo para você, um beijo para todo mundo aí. Um beijo cheio de saudades. Dá mais uma geralzinha aqui. Pessoal, nós vamos ver ali as preposições. Estão dentro das classes de palavras variáveis e invariáveis. A preposição é uma delas, tá? A preposição, vamos lá, marca texto não?
preposição. Então, página 43. Certo? Você sabe citar um disparate? Sabe o que é disparate? Uma coisa absurda. Às vezes é uma mentira, às vezes é uma coisa que você fala que não tem nem pé nem cabeça. Isso chama-se disparate. No poema Sem Futuro, o autor faz uma brincadeira com o sentido e o som das palavras. Olha lá, disparate. Dito ou ação ilógica, absurda, um despropósito. Quando você fala uma coisa sem pé nem cabeça, você acabou de falar um disparate, tá bom? Veja lá então, o autor é Sérgio Caparelli. Esse poeminha está escrito lá no livro Tigres no Quintal, publicado em Porto Alegre, pela editora Quarupi, em 1989, na página 88. Sem Futuro. Para mim é um disparate fritar ovos no abacate. Para mim não tem futuro dormir de óculos escuros. Para mim não faz sentido plantar alface no ouvido. Para mim é uma besteira banhar elefante em banheira. Faltou um azinho aí, né? No meu tá faltando, pode colocar. Para mim é falta de fé regar a planta do pé. Para mim é atrevimento comer mingau de cimento. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Vamos numerar também as estrofes, tá? Que fica mais fácil depois para fazer o entendimento dela. Então, lá na frente da primeira você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Cada estrofe tem 2 versos, né? Cada linha dessa é um verso. Então, isso daqui é um poeminha com 12 versos e 6 estrofes, certo? E ele fala aí das coisas que para ele não tem futuro, das coisas que são, assim, ilógicas, né? Qual que é a primeira que ele fala? Fritar ovos no abacate. Tem jeito de você pegar o abacate, cortar no meio, colocar um ovo e fritar um ovo ali? Não tem. Você não vai conseguir colocar um óleo dentro do abacate e nem deve ficar saboroso o abacate com ovo, né? O que mais que não tem futuro, que é um absurdo, que é uma coisa ilógica? Dormir de óculos escuros. Se você vai dormir é porque é à noite, né? Ah, mas eu durmo de dia também. Tá, você vai dormir também, mas aí você vai fechar o olho e já vai ficar escuro. Qual a função do óculos escuro? Deixar tudo escuro? Então não precisa. Mesmo porque dormir de óculos deve ser uma coisa bem desconfortável. Para mim não faz sentido plantar alface no ouvido. Tudo bem que de repente tem alguns ouvidos aí que dá para plantar um pé de alface. O que quer dizer a expressão? Nossa, aquele ouvido lá dá para plantar um pé de alface. É tão sujo, é tão emporcalhado aqui o ouvido, a pessoa nunca lavou, nunca passou um cotonete, nunca passou uma toalha de banho aqui, que tem até terrinha que dá para plantar um pé de alface. Mas ele acha que isso é um disparate, que o ouvido não é lugar para a gente plantar um pé de alface, lógico. O que mais que é besteira para ele? Plantar elefante em banheira, coitadinho, né? Agora nós estamos vendo o que é ficar confinados, a gente pensa assim, como é difícil esses animais que vivem presos, né? O peixinho no aquário, ou até o elefante na banheira, ou até o cachorro da gente que fica preso em casa direto. Agora que a gente sente como é que eles se sentem também, né? Eu acho que a partir dessa pandemia, cada vez que eu for a um zoológico, a algum lugar, sabe, que tem animais presos, eu vou falar assim, nossa, que judiação, né? Nós estamos aí, vamos ficar em março, abril, maio, junho, 3, 4 meses confinados dentro de casa, saindo muito pouco, indo muito pouco a outros lugares. Imagina esses animais que passam uma vida inteira presos, né? Em um lugar pequeno, um lugar restrito, que não é a natureza, que não é o ambiente. Tudo isso faz a gente pensar também. Acho que a pandemia é uma época de crescimento também, né? Crescimento espiritual. Então vai lá, banhar elefante em banheira é um serviço que não vai dar certo, ele não vai nem caber na banheira, né? Olha a ilustração aí. Para mim é falta de fé regar a planta do pé. O que é a planta do pé? A sola. A sola do pé é a planta do pé. A parte de cima do pé é o peito do pé. E a parte de baixo é a planta do pé. Planta do pé é uma expressão que a gente usa para falar sola. Tem jeito de plantar alguma coisa? Não, não tem. Tá? Então, para ele, isso é falta de fé. Não vai levar nada, não vai levar a lugar nenhum. Para mim, é atrevimento comer mingau de cimento. Lógico, não é que você vai pegar o cimento, vai comer, vai colocar água e fazer o mingau e comer. Isso não se come, né? Então, também é um disparate.
Em cada uma dessas estrofes ele apresenta um disparate. E vocês vão observar que tem algumas palavrinhas em negrito, tá? Para o N da palavra num, porque num, quando ele escreve ali num, lá no segundo verso, né? Esse num é a junção de em mais um. Esse em aqui, esse N que é esse em, isso daqui é uma preposição. Então faça desse jeito no seu livro, ó. Circula a palavrinha no. Onde que tá, professora? Segunda estrofe, tá? Mostra aí no cantinho do seu livro que num é a mesma coisa de em mais um e que esse em aqui é uma preposição, tá? O que mais que tá grifado? Todos os para, que aparecem 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, nós temos de na segunda estrofe, no ouvido, mesma coisa, pessoal. Esse no, ele é a junção de quê? Esse em, continua o mesmo, mais o o. Em mais o não vai dar emo não, tá? Em mais o vai dar o quê? Preposição. Então, veja. A preposição, muitas vezes ela aparece contraída. Ela aparece no meio, ela aparece junto com o quê? Um artigo. Lembra? O, a, os, as, uma, uns, umas são artigos. Artigos definidos ou artigos indefinidos. Então, quando você junta uma preposição com um artigo, uma preposição com um artigo, você tem uma palavrinha chamada contração. O que é contração? Por exemplo, se você contrai o abdômen, se você faz uma contração do abdômen, ele fica menorzinho, né? Então, contração é juntar, aqui na gramática, né? Juntar uma palavra com a outra para ficar menorzinha, para ficar grudadinha. Então, eu peguei o em e mais um e juntei em num, ficou menorzinho, ficou contraído. Eu peguei o em e peguei o e juntei numa só e ficou no, tá? Então, é uma contração de uma preposição mais um artigo. Quer escrever isso aí no cantinho? Escreva isso aí no cantinho do livro para você não esquecer dessa palavrinha que com certeza depois vai aparecer um exercício aí para vocês. Certo? Então vamos continuar ali. Para mim é uma besteira banhar elefante em banheira. Agora aparece a preposição em. Para mim é falta de fé regar a planta do pé. Mais uma contração. Do, o que é? Uma contração da preposição de mais o artigo o. De mais o é igual a do. Para mim é atrevimento comer mingau de cimento, tá? Esse de também aí é uma preposição, certo? Sem problemas? Tá? Então até aí o que a gente viu? Que esse poeminha tem um monte de preposições, algumas se repetem, uma delas se repete, é o caso do para, e as outras ou elas aparecem do jeitinho que elas são mesmo, no caso do, por exemplo, em banheira é só a preposição mesmo, ou em algumas, essa preposição aparece o quê? Contraída, uma contração da preposição com um artigo. Sem problemas? O poeminha é muito simples também, é uma coisa fácil de entender. Eu acho que a gente pode começar ali com o primeiro exercício. Então vai lá pro seu caderno, coloca lá a página 43, põe a data de hoje lá no cantinho, escreve que é aula online, né? Lembrando que hoje é uma quarta-feira, dia 6/5, tá? Então põe isso aí no seu caderno, põe uma anotaçãozinha aí que é uma aula online. Que ainda estamos vivendo um período de pandemia. Daqui a um tempo, quando você pegar seu caderno e ver essa observação, né? Quando você observar um caderno antigo seu, você vai falar assim, nossa, que época, né? Eu tinha aula gravada, já pensou? Mas vai passar, tá? Tudo passa, vai dar tudo certo, tem que rezar bastante, tem fé. Então vamos lá. Mingau de cimento serve para comer? Não, né, pessoal? Não precisa nem ficar enrolando muito na resposta. A resposta da número 1 é não. A planta do pé precisa ser regada? Não, a planta do pé precisa ser lavada. Regada não, né? Terceira,
Um elefante cabe uma banheira? Também não, pessoal. Por maior que seja a banheira, um elefante não cabe numa banheira, tá? O poema Sem Futuro é formado de quantos versos e quantas estrofes? Nossa, muito fácil. São 12 versos organizados em 6 estrofes. Certinho? Podemos afirmar que o poema se constrói reunindo palavras e ideias disparatadas? Se disparate é um absurdo, uma ideia disparatada é uma ideia que é um absurdo. Sim, o poema inteiro se organiza em torno de ideias disparatadas, ideias absurdas. Sim. As ideias são disparatadas. Disparatadas. Ou seja, um absurdo. Ou seja, absurdas. Certo? Pessoal, eu tenho que parar o meu vídeo aqui, na número 5, eu vou fazer um xizinho aqui onde eu parei. Eu vou continuar com vocês na próxima aula, porque eu não sei porque o meu celular ele só grava até 33 minutos. E já são 31 minutos e 17 segundos, tá? Então, para não correr o risco de cortar a minha fala e ficar aquela coisa mal educada, né? Não sei se você começa a falar e não termina, né? Então, eu vou falando tchau para vocês. E na próxima aula, a gente continua o exercício. Então, lembrando que a tarefa de casa está lá naquele documento chamado PowerPoint, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.